Galera, hoje eu vou mostrar para vocês como dar efeitos nos seus desenhos. E mais, vou mostrar o que todo desenho com efeito tem, mas ninguém percebe, cara. Ninguém percebe. Então fica comigo até o final que eu vou te dar macetes incríveis, dicas muito boas aí que vai melhorar os seus desenhos aí muito. Bora lá, galera. Bom, cara, não resta dúvida nenhuma, absolutamente nenhuma, que um desenho com efeito, vai ser muito mais chamativo do que um desenho sem efeito. Para quem tem rede social aí, eu acho que vale muito mais a pena fazer um desenho chamativo do que um desenho simples, porque vai chamar mais atenção do público, vai trazer mais gente ali e consequentemente vai aumentar ali suas redes sociais. Então, desenhos chamativos com efeito de água, com efeito de raio, com desfoque em fundo, com efeito de fogo, né? Vão dar uma sensação muito boa ali para os seus desenhos, que quando a pessoa vê, vai se interessar, entende? Então, eu acho que desenhos desse jeito, com efeitos bons assim, são muito da hora para você postar aí, que vai atrair mais gente aí. Para uma dica rápida para quem quer crescer aí. Bom, mas afinal, como você vai dar esses efeitos? Como você vai fazer um efeito nos seus desenhos? Bom, no Tomioka aqui a gente tá usando, né, um efeito de água, então tem uma distorção assim. Mas todo desenho com efeito vai ter coisas específicas, seja de fogo, de água, enfim, que é o contraste e a saturação. A primeira dica é essa: contraste e saturação. É muitíssimo importante que qualquer desenho com efeito tenha um contraste maior, cara. E não se engane, galera, não se engane. Tudo está conectado. Vocês vão entender isso muito bem até o final do vídeo, mas tudo está conectado. Se tem um contraste ali maior no personagem, é porque foi a consequência do efeito que você deu ali no desenho. Então, não separa nada, galera. Não fica com essa mentalidade de tipo, vou dar um contraste maior no personagem e pronto. Não. O personagem está com um contraste maior porque você está dando efeito no desenho. Beleza? Seja de fogo, seja de água, seja de raio. Se você vai dar um contraste maior no desenho por conta desses efeitos. Então tá tudo aí bem conectado. A segunda coisa que eu tenho a dizer para vocês é a transição entre as cores. Cara, qualquer desenho com efeito tem que ter uma transição de cores muito boa, cara. Então, se no contraste você teve que prestar atenção na hora de escolher os lápis ali, para escolher tons mais fortes, né, para a sombra ali, para dar um destaque mesmo, na transição das cores você tem que ficar mais atento ainda. Na hora de escolher os lápis, você tem que escolher lápis que tenham uma relação ali, que sejam semelhantes de certa forma, para ter essa transição mais agradável aí entre as cores. Por exemplo, ali no roxo mesmo desse personagem do Tomioka, que eu fiz ali o dragão, para passar pro azul, eu não joguei ali um preto e botei de um lado azul e botei do outro lado roxo. Não, eu misturei ali uma mistura de azul turquesa, o roxo, né, o azul cobalto. Então tem relação ali entre aquelas cores, certo? Não é simplesmente botar uma cor e botar outra e pronto. Não. Então fica atento nisso, beleza? Porque a terceira coisa vai ter relação com isso também, dessa transição entre as cores, que é a coisa mais importante que eu falei lá no iniciozinho do vídeo. Se não tiver isso, o seu desenho provavelmente não vai ficar tão chamativo assim, mesmo com um contraste grande, mesmo com uma transição boa entre as cores. Se não tiver degradê, o seu desenho não vai ficar tão bonito como poderia ficar com o degradê, entendeu? Cara, o degradê vai dar uma sensação muito agradável aos olhos de qualquer pessoa, velho. Eu tenho certeza disso. Porque, cara, se você fizer um desenho com efeito e você fizer uma pintura chapada, mano, não vai dar
uma qualidade tão boa assim quanto um desenho com um degradê. Na minha opinião mais sincera, eu acho isso, cara. Porque, velho, um desenho com degradê vai dar um brilho pro desenho, vai dar uma vida pro desenho, sabe? Você dá aquela sensação de que, cara, tá acontecendo alguma coisa ali. Olha o brilho do personagem, certo? E como eu falei, na dica de contraste e saturação, não se enganem, tá tudo conectado, tudo no desenho vai estar conectado muito bem, certo? E tipo, cara, esse brilho que eu tô falando é a consequência do efeito, sempre, você tem sempre que pensar nisso, beleza? Então, tipo, galera, se você tem ali uma referência que tem fogo, né? Pô, aquele fogo ali tá jogando, o fogo é luz, é óbvio. Aquilo ali tá jogando uma luz para aquele personagem. Então, você vai jogar sombras fortes, mas vai deixar um ponto de luz. É por isso que eu falo, tá tudo ali conectado, porque se você não tiver um jogo de cores bom para dar uma transição boa ali, não vai ficar uma luz tão viva quanto ficaria, entendeu? E também não as sombras também não vão ficar tão boas, vai ser só ali sombras fortes, não vai dar uma sensação de caraca, pô, da hora mesmo, viu? Certo, galera. Véi, é uma coisa bem doida mesmo. Mas vendo esse desenho do Tomioka, você vai ver que eu fiz tudo isso que eu falei nesse desenho. Cara, eu meti sombras escuras, eu meti de um jeito que ficasse mais chamativo. E eu fiz degradê. E não se engane, o degradê não é só levar tipo do mais escuro até o mais claro, é levar do mais escuro também pro escuro. Vejam, se você vê o cabelo, a roupa do Tomioka, nessa parte aí do azul turquesa que eu fiz, eu fiz um degradê ali, só que eu não deixei uma parte totalmente branca, né? Eu peguei ali o azul cobalto, misturei com aquele cinza azulado e fiz assim o degradê. Porém, não iria levar para uma coisa branca como eu fiz no cabelo. Por quê? Porque essa parte da roupa é uma sombra. Mas veja como deu uma vida maior para essa sombra, com um contraste grande, mas com essa transição entre as cores. É um tom escuro para um tom um pouco menos escuro, mas ainda não deixa de ser escuro, entendeu? É por isso que eu falo, essas dicas estão conectadas, então não separe nada, nunca, jamais separe nada disso, certo, galera? Bom, do mais, eu acho que é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, por favor. Não esqueça que, na verdade eu nem falei, mas eu vou falar agora, que eu posso trazer um vídeo que mostre como você dá efeitos nos desenhos sem exatamente ter coisas de água, de raio, de um fundo desfocado, de fogo, enfim, efeito no desenho sem esses tipos de efeito, um efeito mais natural, vamos dizer assim, certo? Se você curtiu essa ideia, deixa o like aí, comenta aí embaixo que eu vou entender que vocês estão querendo esse tipo de vídeo. Eu acho o tema de vídeo interessante, porque é uma coisa diferente, né? Então, enfim, comentem aí o que vocês acham. E não esqueçam do mais, né? Como sempre digo aqui, se você quer um conteúdo na prática mesmo, que você vai ali fazer exercícios, tipo desenhar coisas inimagináveis mesmo, qualquer coisa que você quiser na sua vida, você vai aprender técnicas específicas para isso, para aumentar sua criatividade. Então vai lá no link da descrição, o primeiro link da descrição aí, que você vai encontrar o método perfeito que você está procurando para isso. Eu uso esse método nesse desenho e em todos os meus desenhos, então ele funciona. Clica lá.
Without you, I remember myself, my